Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trivelaciano Muraski e hoje nós vamos fazer uma retomada sobre hidrostática. Antes de mais nada, queridos, lembre-se de fazer suas atividades lá no Class, né? Lembrando de marcar, fazer as atividades obrigatórias para você poder garantir aquela frequência e a sua notinha esperta, certo? Não esqueça de fazer suas atividades do seu professor. Ok, meus queridos? Lembre-se que nós estamos quase na reta final. Queridos, vamos lá então falar um pouquinho sobre a parte de teorema de Arquimedes, princípio de Pascal, falar um pouquinho sobre teorema de Schiff e tudo mais? Vamos lá então. Iniciando essa nossa retomada, nós temos que lembrar de algumas coisas, né? Como a gente já falou várias vezes, de questão de densidade e massa específica, né? Que representa a máxima razão densidade e uma razão entre a massa pelo volume, certo? Lembrando as unidades oficiais que aqui nós temos, que é o famoso quilograma por metro cúbico. Lembrando como é que converte? Vocês já estão sabendo. Quando eu tenho gramas por centímetro cúbico, que é a unidade mais comum de ser utilizada, para quilograma por metro cúbico, o que eu faço? Eu simplesmente faço uma multiplicação por 10 na terceira. Lembre-se, gramas por centímetro cúbico para quilogramas, multiplicação por quilograma por metro cúbico, multiplicação por 10 na terceira. Meus queridos, vamos falar um pouquinho sobre pressão. A pressão representa a força pela área, né? E que nós temos algumas unidades bastante comuns de ser utilizada. Lembrando que Pascal é a unidade oficial e nós também temos a atmosfera e os centímetros de mercúrio, certo? Lembre-se lá que uma atmosfera é igual a 76 centímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 na quinta Pascal, ok? Nós temos o teorema de Schiff, né, que é a pressão exercida por fluidos, ok? E que nós temos duas equações interessantes aqui. A primeira delas é que a pressão sobre um ponto, que esse ponto esteja dentro do fluido, vai ser igual à pressão atmosférica mais a densidade vezes a gravidade vezes a profundidade. Esse termo a gente chama de pressão hidrostática. E se eu quiser calcular, por exemplo, saber a variação de pressão sobre aquilo ali, o que eu vou fazer, meus queridos? Muito simples. Quando eu quero calcular a variação de pressão, eu faço lá a multiplicação pela densidade, pela gravidade e pela profundidade, ok? Nós também viemos falar um pouquinho sobre Arquimedes, a gente aprendeu isso na última aula, né? Arquimedes é aquela força, né, exercida pelos fluidos, dado pelo seu deslocamento, né? Quando você coloca um corpo lá dentro dele, a tendência dele é deslocar esse fluido e esse empuxo ele é proporcional ao peso de fluido deslocado. A gente pode determinar isso através da formulazinha que empuxa é igual densidade, ou massa específica, vezes a gravidade, vezes o volume deslocado. Lembrando as unidades, meus queridos, Newton é a unidade de empuxo, porque afinal é uma força. Nós também temos aqui a parte de densidade ou massa específica como sendo quilogramas por metro cúbico. Lembre-se lá da conversãozinha que eu acabei de falar para vocês. E aqui nós também temos a questão da gravidade, certo, meus queridos? Gravidade que vale 10 e o volume deslocado, que nesse caso é em metros cúbicos. Lembrando que nós estamos trabalhando normalmente na Terra, né? Então por isso que a gente utiliza como padrão a gravidade e aceleração gravitacional como sendo 10 metros por segundo. Beleza? Então para começar aqui eu já vou iniciar essa retomada com exercício, certo? Um exercício do Enem, já para a gente começar hoje a ter sangue nos olhos aqui, certo? Essa aula aqui de resolução de exercício e discussão de temas. Veja, o primeiro exercício do Enem ele fala o seguinte: o manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima da água para o seu funcionamento apropriado é de 20 kPa. A figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d'água e o cano no qual deve ser conectada essa ducha. Então veja que a gente tem aqui interessante, ó, isso aqui é justamente a figura que estava no Enem. Então você tem aqui várias alturas, H1, H2, H3, H4, H5. Você vê que tem uma caixa d'água em cima, existe uma conexão que desce. Essa conexão faz uma espécie de um sifão, certo? Faz uma curva de 180 graus e aqui você tem uma saída dessa água, certo? Então veja que interessante, o cano ele está mais baixo, né? A curva está mais baixa que a saída dessa água, certo? E ele pergunta o seguinte: o valor da pressão da água na ducha está associado a qual altura? Primeira altura, H1, que representa o fundo da caixa d'água com a saída da ducha. H2, que representa uma altura no meio do nível d'água com a saída da ducha. Altura 3, que representa uma altura da superfície da água com a saída da ducha, né? Lembrando a superfície da caixa d'água, né? Onde está o limite, o nível da água. O H4, que representa o fundo da caixa com o final, onde tem a curva que eu falei para você que está mais baixo dessa saída d'água. O H5, que representa a altura, na verdade, do nível d'água com o fundo. Qual dessas alturas interfere na
pressão de água, certo? Daqui a pouco eu volto para responder essa questão com vocês. Até mais! E aí, meus queridos, conseguiram resolver? Qual a altura que interfere aqui nessa situação? Se você perguntar para o pessoal que faz obra, encanador e tudo mais, eles vão falar que a quantidade de canos e curvas interfere na pressão. Realmente, porque você tem a questão de atrito, viscosidade e tudo mais ali do fluido, que no caso a água. Só que aqui nós estamos considerando um caso puro, em que nós não temos atrito, certo? Não existe nenhuma dissipação, nada disso. Certo? Numa prática, a gente sabe que quanto mais curvas você tiver, tendência é reduzir a pressão envolvida ali. Beleza? Meus queridos, então qual altura está relacionada? Vejam, é a alternativa C. A altura relacionada, pessoal, é a altura do nível da água com a saída. Certo? Ah, mas a água desceu, pegou um embalinho lá embaixo, subiu. Não tem nada a ver disso. Certo? Lembre-se aqui que a pressão só depende do quê? Da diferença entre o nível da água, no caso a superfície da água, a lâmina d'água, com o ponto em questão, certo? Independente do que ocorre no meio do trajeto. Lembrando que é uma situação idealizada, certo? Não estamos considerando atritos, curvas e tudo mais, beleza? Ok, vamos falar mais um exercício aqui agora, o FPR. Coisa linda, ó. Se o cara olha o FPR e diz, nossa, coisa difícil, mas não, é uma questão relativamente fácil. Veja o que ele diz aqui para nós. 2. Boiar no Mar Morto, luxo sem igual. Entre aspas, é no ponto mais baixo da Terra em que a Jordânia guarda o seu maior segredo, o Mar Morto. Boiar nas águas salgadas do lago, formado numa depressão a 400 metros abaixo do nível do mar, é uma experiência mais inusitada e necessária dessa jornada, mas pode estar com anos contados. A superfície do Mar Morto tem encolhido cerca de 1 metro por ano e pode sumir completamente até 2050. Isso aqui é uma reportagem do estado de São Paulo, de Camila Nawate. Bem, olha a pergunta do F aqui. Ele fala o seguinte: a concentração salina altera uma propriedade da água pura, tornando-a fácil boiar no Mar Morto. Assinale a alternativa correta para essa alteração. O que altera isso aí seria, no caso, a quantidade de sal? Altera aumento da tensão superficial da água? Será que essa quantidade de sal envolvida ali aumenta a densidade da água? C, será que aumenta a pressão de vapor? Ou D, aumenta a temperatura de ebulição? Ou última alternativa, E, aumenta a viscosidade da água. O que o sal vai causar nessa água do Mar Morto? Eu vou responder essa questão daqui a pouco e conto com a participação de vocês.
E aí, pessoal, mataram a questão da UF? Qual é essa questão aqui? Será o que o sal faz nesse Mar Morto? Meus queridos, é a questão da densidade, aumento de densidade, né? No caso, você não consegue, inclusive, afundar no Mar Morto. É muito engraçado isso, né? Então, por que isso acontece, né? A quantidade de sal faz com que você tenha mais matéria por metro cúbico ali, certo? Então, essa diferença, na verdade, por exemplo, no água normal, né, água salgada típica, a gente tem um valor padrão. Na água doce, por exemplo, a gente sabe que o valor é de 1,000 gramas por centímetro cúbico. Enquanto que na água salobre, na água salgada, você tem 1,026 gramas por centímetro cúbico. A gente acabou explicando um pouquinho isso sobre a questão lá dos navios na aula anterior. Beleza, meus queridos? Então acontece isso, mas a quantidade de água, sal no Mar Morto é bem superior a essa, inclusive porque não existe, né, a possibilidade de vida aquática e tudo mais lá, ok? Tem algumas coisas que ficam lá, mas não são poucas que ficam nesse local. Acredito. Olha uma questão aqui para mim, Paranaguá, né? Afinal, essa é uma foto histórica aqui que circula nas redes sociais lá da nossa cidade. Seguinte, é uma questão da UFSC que foi adaptada, é muito clássica na hora de resolver questões que envolvem empuxo hidrostática. Fala o seguinte, chamado popularmente de Zeppelins, em homenagem ao famoso inventor e aeronauta alemão Conde Ferdinand von Zeppelin, os dirigíveis de estrutura rígida constituem-se o principal meio de transporte aéreo das primeiras décadas do século XX. Por exemplo, essa foto que vocês estão vendo aqui é uma foto de Paranaguá, certo? O Zeppelin mesmo, ele passou lá, né, o Zeppelin nazista, inclusive, ele passou na nossa cidade, né, passou por Porto Alegre, passou por várias cidades aqui do sul, né, fazendo um voo, certo? Essa aqui é uma foto de 1936, certo? Inclusive, tem uma reportagem nesse site que está aqui, que os caras entrevistaram a pessoa que viu esse Zeppelin nessa época, certo? Bem, o Hindenburg, né, que é um dos maiores dirigíveis que a gente tem, é o maior dirigível construído em ascendência e mantinha-se no ar graças a 17 balões menores instalados no seu bojo, isto é, dentro da estrutura, que constitui um volume total de 20 mil metros cúbicos de gás hidrogênio que deslocam igual volume de ar, né? Então aqui nós temos um outro caso, né? O Hindenburg foi o maior, né, dirigível aí, você tem em todas essas dimensões, né? 20 mil metros cúbicos, aquela coisa toda lá, certo? E aqui nós temos algumas coisas interessantes. Nessa figurinha que está embaixo, você teria o força-peso, né? Dado pela aceleração gravitacional, você tem o empuxo, certo? Que é essa chamada de força de ascensão, a diferença entre o peso e o empuxo, ok? E nós temos a força de tração. Nesse caso desse dirigível, você tinha motores que produziam 1.100 HPs na época, certo? Para poder fornecer tração, deslocamento para esse cara. E como o dirigível ele se desloca sobre um fluido, acaba criando o arrasto, né? Que está contra aqui. Então essas são as 4 forças. Imaginar essa figurinha do balão no meio, você vai ter à direita a tração, à esquerda arrasto, para baixo o peso e para cima o empuxo, ok? Beleza. Agora vamos assinar as questões corretas dessa questão aqui, né? É uma questão de somatória, então pode ter mais de uma questão correta, inclusive. Ele fala assim, ó. Primeira alternativa, era graças à grande potência de seus motores que o dirigível Hindenburg mantinha-se no ar. 2. O princípio de Arquimedes somente é válido para corpos mergulhados em líquido e não serve para explicar por que o balão sobe. 4. O empuxo que qualquer corpo recebe no ar é causado pela variação de pressão atmosférica com altitude. Alternativa 8. É possível calcular o empuxo que o dirigível recebia pelo ar, pois é igual ao peso de volume deslocado de gás hidrogênio contido no seu interior. Certo? E aqui nós temos a questão 16. Se considerarmos a massa específica do ar igual a 1,30 kg por metro cúbico, o empuxo que o dirigível recebe do ar é igual a 2,60 vezes 10 na quinta Newton. 32. A força ascensional do dirigível dependia unicamente e exclusivamente dos seus motores. E 64. Deixando escapar parte do gás contido nos balões, era possível reduzir o empuxo e assim o dirigível poderia descer. Eu vou dar um bom tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta para responder essa questão.
E aí, pessoal, questãozinha de final de ano, né? Coisa linda, olha aqui, ó. Então, o que vocês assinalaram aí para nós? A primeira questão, verdadeiro ou falso? O que vocês falaram aí? Queridos, falsa, né? Porque o que mantinha o dirigível no ar, certo? Era a força de empuxo, certo? Lembrar do empuxo que a gente conversou anteriormente ali. Então, questão falsa. A 2, falando sobre o princípio de Arquimedes. Será que o princípio de Arquimedes só vale em líquidos e não para gás, por exemplo? Falsa, né? Lembra-se que o princípio de Arquimedes ele está falando sobre fluidos. Lembra-se que a gente está estudando hidrostática, que é o estudo de fluidos, que pode ser tanto um líquido como um gás. Beleza? A 4. O empuxo que qualquer corpo recebe do ar é causado pela variação de pressão atmosférica com altitude? Verdadeira, mas queria lembrar que essa é a definição, inclusive, do empuxo, certo? O empuxo é causado pela diferença de pressão na parte superior com a parte inferior, né? Princípio, teorema de Stephen. E 8. A 8 é uma sacanagem aqui, olha aqui, ó. É possível calcular o empuxo que o dirigível recebia do ar, pois é igual ao peso do volume do gás de hidrogênio contido no seu interior? Falsa. Então você fala assim, professor, mas como assim, cara? Isso está relacionado, na verdade, você fala assim, é igual o volume deslocado? Sim, só que aqui ele está falando o peso do hidrogênio. É o peso do ar, porque quem desloca, nesse caso, é o ar. Beleza? Então, uma pegadinha aqui, ó. A número 16, certo? Se você for considerar aqui, ele está pedindo que a gente pode calcular o empuxo sabendo a densidade do ar, que seria esse valor aqui. 2,60 vezes 10 na quinta. Como é que a gente faz isso? Aí vamos ter que ir para o cálculo, né? Nós vamos ter o seguinte, o empuxo, na verdade, ele vai ser a multiplicação da densidade, que é 1,30, vezes 10 da gravidade, vezes o volume deslocado, que no caso o exercício forneceu para nós, que era 20 mil metros cúbicos. Fazendo toda essa multiplicaçãozinha aqui, nós vamos achar, certo? O valor de 260 mil newtons. E aí, dando aquela arrumadinha, aquela coisa toda lá, nós vamos chegar no valor de 2,6 vezes 10 na quinta newtons, certo? Então, resposta corretíssima. A 32. A força ascensional do dirigível dependia única e exclusivamente dos seus motores. Falsa, né? Isso aqui é um termo um pouquinho mais de aeronáutica, a galera que conhece um pouquinho mais sobre essa questão aí, né? Mas a questão da força ascensional é aquela diferença entre a força de empuxo com a força peso, é a resultante disto, certo? Então, como o empuxo tem que ser maior que o peso, faz com que, por exemplo, o avião ou, no caso, o balão, consiga subir, beleza? E 64. Deixando escapar parte do gás contido nos balões, era possível reduzir o empuxo, assim o dirigível poderia descer. Sim, com certeza, né? Por que você faz isso? Diminuindo o empuxo, você tem a questão diminuindo o volume, reduz o empuxo envolvido ali. Inclusive, o Hindenburg foi um dos dirigíveis que pegou fogo, né? Porque o cara utilizava um hidrogênio e, além disso, em volta, né, da sua camada, ali em volta do balão, eles utilizavam um material, né, uma lona, e ali que muitas vezes tinha alguns produtos inflamáveis. Então, era literalmente uma bomba relógio ali, né? E o hidrogênio é extremamente inflamável, como a gente conhece. Hoje, se utiliza-se bastante hélio para isso, certo? Então, finalizamos nossa aula aqui, as aulas desse ano. Nós temos aqui, ó, teorema de Arquimedes, sobre o que a gente falou sobre a questão de flutuabilidade, a questão do teorema de Stephen, que fala sobre a questão da aumento de pressão com a profundidade em fluidos, no caso da água, um bom exemplo, certo? A pressão e a densidade que dão subsídios para isso, né? Para que esses teoremas possam acontecer. Meus queridos, obrigado por tudo, obrigado pelo carinho de vocês e voltamos num breve momento aí. Até mais!